Fala, fiel torcida, está começando o resumo da semana do Timão aqui na Corinthians News Boom. Mas antes de irmos ao vídeo, já quero te pedir para que inscreva-se no canal e saber de qual parte do Brasil e do mundo você está falando, porque diariamente trago novas notícias do Corinthians. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Depois de algumas semanas agitadas no Corinthians, eis que surge a notícia de pacificação dentro do clube alvinegro. O mandatário Duílio Monteiro Alves resolveu chamar todos da comissão técnica, o departamento médico e os jogadores, para uma reunião, buscando selar a paz entre Bruno Mazziotti e Vanderlei Luxemburgo. O desentendimento ocorreu por causa do meia Renato Augusto, já que Bruno Mazziotti gostaria que o meia tivesse sido poupado, mas o comandante corintiano Luxemburgo não deu ouvidos a Mazziotti e escalou Renato Augusto contra o Goiás, Estudiantes, e o atleta do Timão acabou ficando de fora do clássico contra o Palmeiras, gerando um mal-estar dentro do clube. Vanderlei Luxemburgo, que por sinal, parece estar com os dias contados dentro do clube alvinegro, segundo a fonte do jornalista Samir Carvalho, o atual comandante corintiano não deve permanecer na próxima temporada, já que as próximas eleições em novembro vai eleger o novo presidente do clube, no caso da chapa Renovação e Transparência com o candidato André Luiz, mais conhecido como André Negão. O técnico preferido caso ganhe as eleições seria o nome de Mano Menezes. Já o candidato Augusto Melo caso ganhe a presidência, Mano é um dos primeiros nomes, mas Vojvoda, atualmente técnico do Fortaleza, é um sonho de Augusto Melo para ser o comandante do Timão em 2024. Existe a possibilidade de uma terceira via nas próximas eleições. Trata-se de Herói Vicente, que deixou em aberto a sua candidatura para a presidência do Corinthians. Herói era diretor jurídico da atual gestão de Duílio Monteiro Alves, e após a escolha do nome de André Luiz, Herói Vicente ficou insatisfeito e decidiu se tornar oposição ao grupo Renovação e Transparência, para se tornar mais uma opção para a presidência do clube alvinegro. Fato é que essa eleição em novembro será a mais importante do clube, o ponto de partida para a reestruturação do Corinthians, ou se o Timão vai continuar regredindo, se afundando em dívidas, até chegar ao fundo do poço. Os sócios terão a missão de escolher quem vai administrar o clube pelos próximos 4 anos, e a fiel torcida vai ter um papel muito importante e fundamental de estar fiscalizando de perto o resultado, esperando dias melhores para o Esporte Clube Corinthians Paulista. A demora na renovação do meia Renato Augusto começa a despertar o interesse de outros clubes, tanto do Brasil e fora do país, que desejam contar com o futebol do atleta corintiano na próxima temporada. No Brasil, o Portal Colorado foi o primeiro a sugerir e falar para os dirigentes do Internacional a se mexer no mercado da bola para trazer o meia Renato Augusto, já pensando na próxima temporada do clube gaúcho. Nos bastidores do Corinthians, há quem diga que a renovação pode ficar a critério de decisão para o próximo presidente das eleições em novembro no clube alvinegro. Duílio até o momento não se manifestou sobre o assunto, mesmo querendo renovar o vínculo do meia por mais 2 temporadas. Renato Augusto está com seu futuro incerto no Timão, mesmo com informações e fontes cravando a permanência do meia no Parque São Jorge. As lesões e a condição física do atleta de uns anos pra cá vem sendo grande problema no desempenho do meia dentro das 4 linhas, e gerando muitos debates entre a torcida corintiana nas redes, se vale a pena renovar ou não com Renato Augusto para as próximas 2 temporadas, de 2024 e 2025. Apesar de ter uma grande identificação com o clube alvinegro e a torcida corintiana, não está descartada a saída do meia. Se caso Renato Augusto não tiver um sinal positivo da diretoria corintiana, o meia vai buscar outro clube. Ainda mais que Renato Augusto já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, e a diretoria do Timão precisa abrir os olhos e resolver logo a situação da permanência, ou se chegou ao final o ciclo de Renato Augusto no Corinthians. O candidato à presidência Augusto Melo quer fechar uma parceria de alto nível, um aporte europeu, caso seja o vencedor nas próximas eleições do clube em novembro. Nos bastidores, Augusto Melo já estaria negociando com um fundo de investimentos europeu, visando a montagem do elenco alvinegro. A intenção é pegar um empréstimo para a contratação de jogadores e pagar com os juros da Europa, que além de serem mais baixos, poderia ajudar ao clube alvinegro na hora de sua quitação. Augusto Melo também não descarta várias demissões no clube, em diversos setores, principalmente no departamento de futebol do Timão, que na visão do candidato, precisa passar por uma reciclagem e mudanças drásticas urgentemente. Neste caso do Fundo de Investimentos Europeu, a ideia é que o Corinthians seja dono de 100% dos direitos econômicos dos jogadores, segundo a fonte do jornalista Samir Carvalho, o que seria muito bom para o clube, já que ao longo desses anos, as negociações estranhas dentro do Timão têm deixado o torcedor
torcedor corintiano, sem saber para onde está indo todo esse dinheiro. O candidato Augusto Melo espera ser o grande vitorioso para colocar o seu plano em prática. Vale ressaltar que o candidato à presidência do Timão viajou para a Europa, onde visitou alguns clubes para conhecer suas estruturas e buscar parcerias que possam ajudar na reestruturação e modernidade do Corinthians, caso Augusto Melo vença as eleições em novembro. A base corintiana vem sendo muito cobiçada pelos clubes europeus, e o técnico Vanderlei Luxemburgo parece estar querendo mesclar juventude com os mais experientes, visando dar mais oportunidades a jogadores formados pelo clube alvinegro. Depois da descoberta do meio-campista Moscardo, o clube vem acompanhando algumas de suas joias para estarem no elenco principal. É o caso do atacante Luiz Fernando do Sub-17, que essa semana assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, e o seu vínculo com o Corinthians agora foi estendido até 2026, incluindo uma multa rescisória de 20 milhões de euros, aproximadamente 106,6 milhões, de acordo com a fonte do Meu Timão. Mas o nome que vem encantando o técnico Vanderlei Luxemburgo trata-se de Luiz Gustavo, mais conhecido como Bahia, que vem sendo considerado por muitos dentro do clube como o novo Moscardo, pelas semelhanças no estilo de futebol. A chegada de Bahia no elenco principal foi a grande novidade nos treinos do Corinthians. O garoto do terrão, aos 17 anos, está tendo a oportunidade de ser um dos escolhidos do atual comandante do Timão, que ainda chamou mais 2 para se integrar ao elenco profissional nos treinos da sexta-feira. São eles, os zagueiros Fernando Vera e Thierry. A tendência é que muitos atletas da base ainda ganhem oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo nesta temporada, já que o técnico pode ficar apenas até o final do mandato de Duílio Monteiro Alves, e após a chegada do novo presidente, Luxa deve estar disponível no mercado para treinar outra equipe. A situação de Bruno Mendes ainda não teve uma definição no Corinthians, e o clube alvinegro pode ficar sem o jogador na próxima temporada. O zagueiro uruguaio já fez sua proposta para continuar no Timão. O atleta estipulou um valor de R$500 mil mensais, mais R$10 milhões em luvas diluídos no vínculo do contrato. O zagueiro uruguaio é disputado por alguns clubes brasileiros: Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional e agora o Grêmio. Querem contar com o futebol do ainda atleta corintiano. Com o mandato de Duílio Monteiro Alves chegando ao fim, a situação de muitos jogadores no clube estão emperradas, sem nenhum posicionamento, somente especulações, até porque o assunto do momento são as eleições do clube em novembro. A tendência é que essa negociação seja transferida para o próximo a sentar na cadeira de presidente do Corinthians, isso se o zagueiro uruguaio não sair antes. Bruno Mendes continua no elenco corintiano, sendo uma das peças importantes de Vanderlei Luxemburgo para o restante da temporada. Vale ressaltar que o contrato do atleta vai até dezembro e o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, inclusive esses times estariam dispostos a pagar muito mais para o zagueiro uruguaio. Mas o torcedor corintiano não se surpreenda se de repente Bruno Mendes saia de graça do Timão, pois essa demora só beneficia o jogador. Se a diretoria não abrir o olho, pode ver o jogador sair de mansinho e vestir outra camisa em 2024. Nos últimos dias, o torcedor corintiano foi às redes para questionar o técnico Vanderlei Luxemburgo pelas ausências de alguns jogadores. Nomes como o do atacante Rian, do lateral direito Rafael Ramos e do goleiro Matheus Donelli foram barrados pelo treinador. E isso vem gerando um certo mal-estar dentro do clube, fazendo com que a fiel torcida queira saber do porquê e qual a justificativa de Vanderlei Luxemburgo para não utilizar mais os atletas. O Corinthians perdeu peças importantes ao longo desses meses, uma limpa foi feita no elenco, mas até o momento os reforços não chegaram, e a tendência é continuar como está, já que não utilizando esses jogadores. Vanderlei Luxemburgo acaba criando um ambiente ruim dentro do elenco, já que alguns medalhões não concordam com algumas atitudes do atual comandante do Timão. Deixar jogadores parados no clube, ganhando milhões, sem entrar em campo, só mostra a desorganização que o clube vem sofrendo ao longo desses anos. No caso do atacante Rian foi ainda mais gritante. O jogador marcou um gol importante diante do Universitário, e como prêmio por mostrar a camisa do seu clube, ganhou o esquecimento, foi literalmente retirado do time principal, e com Matheus Donelli e o lateral direito Rafael Ramos, não foi diferente. Se o clube tivesse um comando forte, uma administração de pulso firme, essa situação não estaria acontecendo. Mas hoje no Corinthians tudo é permitido, e o torcedor corintiano tem que experimentar isso ano após ano, sem ter uma solução concreta de quem realmente deveria cuidar do clube. Fato é que os jogadores sumiram, ninguém sabe, ninguém viu, e cada dia mais, o elenco corintiano vai sendo reduzido. Podem não ser jogadores com a pompa de astros da Europa, mas na situação que o elenco e o clube vive hoje, todo jogador pode contribuir de alguma forma para ajudar neste momento tão complicado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Então
Então esse foi o resumão das últimas notícias do Corinthians, fiel torcida. Já se inscreva no canal, é muito importante para que nosso conteúdo ganhe relevância aqui no YouTube. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, porque trago diariamente notícias do nosso Corinthians.